Amém, vamos orar. Obrigado aos músicos. Senhor, damos graças, Pai, nesta manhã, porque temos o privilégio de estar na Tua casa. Oramos, Pai, para que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade e que tudo, Senhor, seja feito para Te agradar a Ti, Senhor. E que todos, Pai, possamos ser nesta manhã abençoados. Esperamos por Ti, Senhor, para que Tu venhas, para que me tires da frente, para que sejas Tu, Senhor, a fazer a obra, Pai. Senhor, ajuda-nos a ter mãos limpas enquanto manejamos a palavra. Ajuda-nos a ter corações limpos para recebermos a palavra, a pura e verdadeira palavra, sem qualquer filtro, sem qualquer barreira entre nós e Ti, Senhor. Que agora toda essa barreira possa sair, tudo o que pertence ao mundo fique lá fora no mundo. Tudo o que não pertence à Tua casa, Senhor, seja agora largado e esquecido. E que possamos apenas, Senhor, esperar em Ti, porque queremos que Tu tens algo, Senhor, para nos dar nesta manhã, Pai. Oramos para que se faça a Tua vontade, se cumpra o Teu plano e queremos, Senhor, agora esperar em Ti. Sabemos, Senhor, que Tu tens algo para nós nesta manhã, que não foi em vão que aqui viemos, mas agora, Senhor, temos a expectativa de receber algo, Pai, no nosso coração. Temos, Senhor, em nossos corações a vontade de ouvir a Tua voz e queremos, Senhor, que Tu poderás agora vir e falar a nós, Pai. É o nosso desejo no coração, Pai. É que sejas Tu a ministrar, Senhor. É que sejas Tu a usar os dons que nós temos aqui, Senhor. Sentando para ouvir. Vindo aqui, Senhor, trazendo, Pai, uma mensagem, Senhor. Que Tu possas agradar-te, em primeiro lugar, da nossa presença, de quanto o tempo que nós queremos dedicar a Ti, daquilo que nós largamos para Te seguir e para estar aqui, Senhor. Esperamos agora, Pai, um pequeno galardão nesta manhã, enquanto nos reunimos à volta da palavra, Pai. Vem, Senhor, agora e ministra a nós, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos entrar na palavra nesta manhã e vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 2. Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 até o 5. E nesta manhã temos um estudo acerca da salvação. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 3 até ao 5. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém? Podem sentar. Deus é o nosso Salvador. E a forma como Ele fez isso foi enviando um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Homem, ou seja, Jesus, Nazaré e o seu sacrifício. Esse foi o sacrifício perfeito. Foi aí que a salvação chegou. Amém? E Deus quer que todos se salvem. Amém? Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Amém? E isto parece ser outra coisa. Deus quer que todos se salvem primeiro e também Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas é possível que haja aqueles que não cheguem ao conhecimento da verdade e mesmo assim se salvem. Amém?
a questão é que em 1 João está a falar e ele diz: se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos então comunhão, nós com Deus. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ok? Agora, nós vemos em Apocalipse que há aqueles que vão no rapto e há aqueles que só depois é que se salvam. Amém? Agora, Deus quer primeiro que todos se salvem e Deus quer também que todos chegassem ao conhecimento da verdade. Agora, nós sabemos que isto não acontece. Nós sabemos que há aqueles que não se salvam e há aqueles que não chegam ao conhecimento da verdade. Agora, para olharmos para isto, temos de ter em consideração, em primeiro lugar, que Deus sabe tudo aquilo que vai acontecer a cada um. Deus sabe. Deus conhece, toda a vida veio de Deus. E Ele tem já em si a capacidade de saber o fim. Ele já sabe. Aqueles que vão viver uma vida correta e vão chegar ao fim da jornada e vão perseverar até ao fim. A Bíblia diz que esses que perseverarem até ao fim serão salvos. Amém? E Ele sabe também aqueles que estão aqui apenas porque é preciso que Deus mostre alguns dos seus atributos. E para isso teve que haver o mal. E para haver o mal, também tem que haver aqueles que são filhos do mal. Daí Eva ter dito, quando teve Caim, concebeu um varão do Senhor. Porquê? Porque toda a vida vem de Deus. Ninguém consegue produzir vida, nenhuma ciência no mundo consegue gerar vida, a não ser Deus. Amém? E o próprio Satanás também não consegue gerar vida. Ele não é criador. Ok? Agora, toda a vida tem que vir de Deus. E Deus já conhece, Deus sabe toda essa criatura que existe na terra. Deus conhece. Deus conhece ainda, não só toda a criatura, como os cabelos da cabeça. Deus consegue contá-los. Deus consegue conhecê-los. Agora, há povo que Deus diz: apartai-vos, nunca vos conheci. Então, como é que pode ser esta... Parece que há aqui qualquer coisa que não bate certo. Há povo que diz, a Bíblia diz que no último dia se levantarão e dirão: Senhor, em Teu nome, Senhor, não fizemos nós maravilhas? Mas a Bíblia fala de pessoas que têm o seu nome arriscado do livro. São pessoas que nascem, são pessoas que têm o seu nome no livro da vida e um dia, pelo seu livre-arbítrio, são arriscados. E Deus nunca mais... É como se nem contassem. De tal forma que Deus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, que estáis mergulhados em pecado, nunca vos conheci. São pessoas que a vida veio, Deus, o dador da vida, deixou que aquela vida viesse, mas aquela vida foi arriscada do livro. E há aqueles cujos nomes são colocados no livro da vida do Cordeiro. Vêm para esta terra, têm uma semente de predestinação dentro deles, e um dia a palavra da vida vem, a luz da vida toca naquela semente, e aquela semente começa a dar fruto. E esse nome é colocado no livro da vida do Cordeiro. E essa pessoa não só está salva, como vai no rapto. Amém? Mas os outros, cujos nomes estão no livro da vida, um dia esses livros serão abertos, lá no fim do milénio. Como ainda se falava a semana passada, o mar dará os seus mortos, não é? A segunda ressurreição. E um dia esses livros serão abertos e essas pessoas que foram salvas, mas não foram no rapto, terão ali, as suas obras serão pesadas na balança. E os que forem achados justos serão salvos. E os outros que não forem achados justos serão deixados de lado. Mas a promessa está na Escritura. A promessa foi-nos dada. Esta promessa foi dada aos judeus no Antigo Testamento, mas nós sabemos muito bem hoje que pelo Espírito Santo essa promessa foi transferida para nós. Ezequiel capítulo 36, versículo 24, diz:
Eu vos tomarei dentre as nações. Eu vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. Amém? De todas as imundícias, de todos os ídolos vos purificarei. Água. Amém? E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Nós vemos aqui claramente um processo, amém, de justificação, de santificação e o próprio Espírito Santo. O que Deus está aqui a dizer, o meu Espírito. Porque antes, no versículo 22, isto está assim diz Jeová, 2 pontos. Isto é Deus que está a falar aqui, amém? Não é Ezequiel, é Deus que está a falar. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais e vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus. Ora, isto foi falado para o povo de Israel. Amém? Isto foi falado para os judeus. Ok? Isto foi uma promessa dada aos judeus. Mas os judeus abandonaram esta promessa e Deus transferiu-a. Deus transferiu-a para os gentios. O próprio Jesus diz à mulher de Samaria, salvação é pelos judeus. Jesus diz, eu não vim senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Salvação era até ali para os judeus. Amém? Mas depois de Jesus Cristo, esta agulha virou para os gentios. Amém? E nós já temos visto isso, já temos estudado isso. E agora é tempo dos gentios. Em Atos, no capítulo 2, nós vemos novamente a promessa. Desta vez fala da promessa do Espírito. Arrependei-vos, batizai-vos no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? E aqui vemos aqueles homens que tinham crucificado a Jesus Cristo, eles ouvindo a palavra de que Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus tinha ressuscitado, e eles vendo as obras daqueles homens, a Bíblia diz que eles compungiram-se. No fundo, eles sentiram a condenação no coração e quiseram, em vez de fugir, eles quiseram abraçar a nova realidade que tinham recebido. No fundo, eles queriam ser salvos quando ouviram a palavra da regeneração, a palavra da vida nova, a palavra da vida eterna. E Pedro apenas disse, e o resto dos apóstolos, diz a Bíblia, eles disseram, arrependei-vos. Arrependei-vos em primeiro lugar, no fundo, largai todo esse pecado. Amém? Largai isso. Coloquem-no debaixo do sangue. Amém? A indagação dessa boa consciência. Amém? Depois, sede batizados no nome de Jesus Cristo, o verdadeiro testemunho público da regeneração no nosso coração. O profeta explica muitas vezes, não é que a pessoa indo à água fica regenerada, a água não é uma regeneração. Este é um testemunho público da indagação da boa consciência, da obra que aconteceu no nosso interior. Amém? E nós colocamos ali publicamente, perante todos, que realmente Cristo está a fazer uma obra dentro de nós. Amém? E isto é, então, para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem de vir para a nossa vida e fazer 4 coisas. Um novo nascimento. Amém? No fundo, é vivificar a semente que está lá dentro. Amém? Novo nascimento é termos uma semente e ela ser vivificada. É ela produzir algo que antes não estava lá, que nenhum homem pode gerar, mas por causa daquela semente que está lá no interior, quando a luz da verdade lhe toca, algo salta cá para fora. Algo começa a brotar lá dentro. E não vai parar. Vai brotar, vai nascer algo no interior e não vai parar. A santificação para nos purificar, o batismo do Espírito Santo, encher-nos a nós com a vida de Cristo, e a adoção, que é depois, como nós, não sei se lembram, um estudo que fizemos há algum tempo, a adoção
Era como no Antigo Testamento, uma criança crescia na casa de seu pai, ele tinha um aio, um tutor, que o ensinava as coisas. E nós vimos que o tutor é o Espírito Santo. E esse é o processo de adoção. Era levar-nos à maturidade, até um dia chegarmos perante o nosso Pai e Ele nos colocar como governadores da sua casa. Amém? Governando com Ele. Amém? A adoção é trazer-nos à maturação, à maturidade. Amém? Vamos olhar então para cada uma destas coisas, destas 4 coisas. O novo nascimento é para vivificar a semente. Amém? A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vivificar é trazer à vida. Amém? É algo que olhava-se e estava morto, mas recebendo a vivificação, agora tem vida. Amém? Noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Faziam as coisas como o mundo. Ok? Segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, vocês, apesar de estes estarem agora vivificados, eles também andavam segundo o curso de Satanás. Também faziam as mesmas obras, também praticavam os mesmos atos e diziam as mesmas palavras. Mas havia algo lá dentro que pertencia a Deus. Amém? Entre os quais todos nós também antes andávamos, incluindo Paulo. Amém? Incluindo os apóstolos. Eles também andavam lá, mergulhados no pecado. Eles também pertenciam a Satanás. Amém? Eles também faziam as obras de Satanás e era ele que mandava neles. Até um dia. Porque havia algo no interior que pertencia a Deus e teve de voltar a Deus. Deus diz no Antigo Testamento, no Levítico, a terra não será vendida para sempre. A terra não andará para aí perdida para sempre, porque a terra é minha. E terra simboliza o nosso corpo, que é do pó da terra. Amém? E Deus diz, essa terra não é para andar aí perdida para sempre. Ela um dia virá a mim. Amém? Todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Amém? Dois níveis. Nós fazíamos aquilo que o corpo mandava e fazíamos aquilo que a nossa mente recebia. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Amém? Éramos por natureza, está a ver aqui? Por natureza estávamos afastados. Amém? Porquê? Porque a Bíblia explica que nós, quando nascemos, por causa da queda, por causa do problema que aconteceu no Jardim do Éden, Satanás tem direito a tomar conta. Amém? Daí ser extremamente importante a Bíblia dizer, ensina o menino o caminho que deve andar, até quando for velho nunca se desviará. Por outras palavras, ensina-o a seguir um caminho reto. E Deus vai cuidar dessa alma. Por outras palavras, a probabilidade de se salvar é muito maior do que largar um filho no mundo, porque ele nasceu no mundo, e esperar que Deus faça a obra. Amém? São coisas diferentes. A Bíblia explica-nos, ensina-nos a que, tendo um filho, cuidemos dele, levando-o no caminho do Senhor. Agora, tudo isto assenta na predestinação. Amém? O profeta diz, sempre que colocam uma pergunta sobre salvação, sobre quem é que se salva, quem é que vai no rapto, quem é que não se vai perder, ele responde, a Bíblia diz isto, a Bíblia diz isto, mas temos que terem atenção, tudo está baseado na predestinação do nosso Senhor. Amém? Não é uma coisa que de hoje para amanhã alguém se lembre, eu vou-me salvar. Não funciona assim. Nós vemos pessoas que dizem isso, mas não funciona assim. Tem que ser uma obra feita pelo próprio Deus, dentro da pessoa. Amém? Agora, eu vou, a partir de hoje, não é? Normalmente no ano novo as pessoas dizem este tipo de coisas, não é? A partir de agora, a minha vida vai mudar, é só chegar 2 de janeiro, volta tudo outra vez. Mas a partir de agora, as pessoas chegam ao domingo, ouvem a pregação, agora é que vai ser. É só chegar segunda-feira de manhã, ou terça.
e volta tudo outra vez. Tem que ser uma obra de regeneração. E isso não é algo que algum homem consiga fazer por si mesmo, alguma mulher consiga fazer por si mesmo, ou pela sua força de vontade. Ainda que isso seja muito bom. Ainda que isso mostre um desejo interior de mudança. Mas tem que ser uma obra feita, uma obra divina. Semente da discrepância, o profeta diz. É Ele que vivifica a palavra. Vivificar significa trazer à vida. Amém? O genuíno, verdadeiro Espírito Santo apenas traz à vida a palavra que Ele é, a palavra verdadeira. Apenas traz à vida a palavra de que o próprio Espírito testifica. Amém? Ele não vai trazer outro qualquer tipo de palavra à vida. Amém? O Espírito Santo não pode trazer uma teoria fora da Bíblia à vida. Ele apenas vai trazer à vida aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra fala. Cristo é unção, é o Espírito que vem sobre a palavra, que a vivifica a palavra, que a faz viva. Amém? Então, só a palavra de pouco serve. É preciso que o Espírito venha para vivificar essa palavra. Amém? E Espírito sem a palavra também não funciona. Porque o Espírito quer vivificar algo que lhe pertence. O Espírito quer vivificar a pura palavra. Amém? Não podemos ser vivificados se a palavra não está em nós. E tendo só a palavra, falta o Espírito para vivificar essa palavra. Amém? Jesus, durante 30 anos, foi a palavra feita carne. Amém? Amém? Agora, só quando o Espírito vivificou, quando João viu uma pomba descer. Amém? Lembra-se? No batismo. Só aí é que essa palavra foi vivificada. E porquê que eu digo que ele já era a palavra feita carne? Porque a Bíblia diz que Jesus era a palavra em corpo. Amém? Em forma humana. Amém? O profeta fala que era Jeová a brincar com as crianças na rua. Era Jeová numa manjedoura. Era Jeová na Galileia. Era Jeová a falar que admirou todos aqueles escribas e fariseus quando tinha 12 anos. E lhes falava das Escrituras e eles não lhe conseguiam responder. Tudo isso já era a palavra. Amém? Mas o Espírito veio e aquela palavra foi vivificada. E ele começou a partir daí a fazer as obras. Amém? Daí Jesus colocar a ênfase em que recebessem e ouvissem a palavra. E não tanto nas obras. Porque Jesus sabia que, tendo a palavra, a verdadeira palavra, as obras seriam o resultado. As obras depois viriam. Amém? Vivificar significa trazer à vida. Houve uma mudança da morte para a vida. Nada é tão grande como quando se está morto espiritualmente e Deus vivifica-o para a vida. Amém? Isto ainda é mais importante do que uma pessoa estar às portas da morte e receber a cura. Ainda é mais importante do que os mortos ressuscitarem. É uma pessoa estar morta espiritualmente e vir à vida. Acho que é a única escritura que diz que é quando há festa no céu. É quando um pecador se converte. Amém? É a única escritura que fala de festa no céu. Amém? A semente deve morrer. Quando a semente morre na terra, todos nós já vimos, não é? Colocávamos o feijão dentro de um frasco para ver, e aquilo apodrece. E parece que a vida saiu. Parece que não serviu de nada cuidar, colocá-lo ao sol,
colocar a terra ali à volta. Parece que não serviu de nada. Mas depois nós vemos, quando aquela semente morre, a casca sai, aí depois é que começa a vida a brotar. Amém? A semente deve morrer. E até nós chegarmos ao ponto em que as nossas ideias e o nosso próprio pensamento desaparecem completamente e se apodrece e se afasta de nós, então o embrião da vida pode começar a viver. Amém? Da mesma forma, isto acontece connosco, espiritualmente. Amém? Nós temos uma semente, mas ela está ali rodeada de ideias e de mundanismo. Mas quando isso morre, aquela semente vai apodrecer e vai gerar vida. Aquela semente recebeu a luz da palavra verdadeira. Amém? Aquela semente foi tocada por algo sobrenatural. E agora aquela semente vai apodrecer e todo o resto à volta tem de dar lugar à vida. Toda aquela terra, toda aquela escuridão ali à volta da semente, aquilo não vai impedir daquela semente produzir, porque ela foi vivificada. E tudo aquilo ela vai abrir o caminho pelo meio de tudo aquilo e vai chegar à luz, porque a luz está a chamar aquela semente. Amém? O profeta fala que ele diz, de acordo com aquilo que eu vejo na Escritura, na Bíblia, Deus já tinha toda a semente colocada na terra, quando a terra estava sem forma e vazia. A semente já estava lá. Mas Ele predestinou um tempo em que a luz do sol ia abrir pelo meio daquelas trevas, ia atingir aquela semente, o mar e a terra ia ser feita divisão entre eles, iria haver terra seca, iria haver mar, e aquela semente que já estava ali ia brotar. Amém? Aquela semente esteve ali e no tempo certo, no tempo destinado, brotou. O Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos habita no crente e vivifica o crente para a vida eterna. Amém? O Espírito, o mesmo Espírito que vivificou a Jesus Cristo, é para nós a garantia de que nós teremos vida eterna. Amém? Agora, ele não disse ensina a palavra, ele disse prega o Evangelho. Assim, o Evangelho consiste em mais do que apenas ensinar a palavra. Porque Paulo, confirmando isso, disse o Evangelho veio a nós não apenas em palavra, em letra, mas pelo poder. Demonstrações do Espírito Santo viriam e isso ia demonstrar o Evangelho, trazer a palavra a uma realidade viva. Amém? Se apenas receber a palavra por conhecer a palavra, isso não serve de nada. Por outras palavras, como um grão de milho, se estiver colocado na minha mão, é um grão de milho e nunca será nada mais do que isso. Amém? A semente, enquanto não for colocada na terra certa, enquanto não for tratada da forma certa, vai ser só isso. Vida, potencial, mas não tem os meios corretos. Não está a ser feito o processo certo. E justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, água, sangue e Espírito, é apenas isso. Colocar a semente da forma certa, tratá-la da maneira correta, para que ela possa produzir vida. Amém? O selo da Páscoa. Se Deus disse, neste dia, lá no princípio, Zé Ninguém será o meu servo, há milhões de anos atrás, agora, o Zé Ninguém nasceu em pecado, formado em iniquidade. Veio ao mundo a falar mentiras, porque é um mortal. Mas talvez ele fique um pouco religioso, ele sinta algo no coração, vai a uma igreja, ele pode se juntar a qualquer uma, mas deixe-o estar debaixo da atmosfera de Deus uma vez. O Zé Ninguém está destinado a reconhecer quem é o seu pai. Tal como a águia reconheceu a sua mãe. Há aquela águia que nasceu no galinheiro. O agricultor encontrou um ovo, colocou debaixo da galinha e nasceu uma águia. E aquela águia
estava completamente perdida no meio daquele galinheiro. Não entendia aquela linguagem, não comia aquela comida. As águias são aves de rapina, não é? Elas detectam um ser vivo e voam e caçam-no, coelho, uma lebre, um rato, uma cobra, qualquer coisa, caçam-no, levam-no lá para cima da montanha para o ninho e comem. Isso é uma águia. Amém? Uma galinha, todos nós sabemos que é extremamente diferente. Agora, estava destinado, quando aquela águia ouviu a mãe a passar e ouviu aquele grito, de repente deu conta que tinha asas e começou a voar. Amém? O Zé Ninguém é o atributo de Deus que se tornou uma palavra falada e depois o Espírito Santo vai em busca dessa palavra. Amém? Zé Ninguém tinha lá uma semente. O Zé Ninguém tinha lá algo no interior que pertencia a Deus. E houve um dia que saiu o Espírito de Deus, falou, e o Zé Ninguém, por causa da semente que ele tinha, reconheceu quem era o seu pai. Amém? E o profeta diz: deixe-o ficar debaixo da atmosfera de Deus uma só vez. Amém? Daí é ser importante aqui na igreja nós termos permanentemente a atmosfera de Deus. Porque pode entrar alguém que tenha uma semente de Deus e por causa dessa atmosfera que nós mantivemos santa, nós guardamos o tabernáculo, Deus sente-se pronto e capaz a estar aqui, Deus sente-se bem-vindo, a ordem está aqui, o serviço é feito da forma que Deus gosta e mantemos essa atmosfera. Então tenha a certeza que se um dia entrar uma semente predestinada e ficar aí 10, 15 minutos, meia hora, essa semente está destinada, essa é a palavra, está destinada a reconhecer quem é o seu pai. A santificação vem para nos purificar. Efésios capítulo 5 diz: vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Deus quer uma igreja santa, santificada e irrepreensível. Amém? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Daí ser importante, durante a nossa vida, ao longo da nossa jornada, nós termos a consciência de que é importante deixarmos de lado todo o mundanismo. Amém? E olharmos para a Escritura todos os dias da nossa vida e vermos em que ponto é que nós ainda precisamos de melhorar. Amém? E nós vamos sempre encontrar pontos em que precisamos de melhorar. Ok? Portanto, isto não é um processo que vai parar na nossa vida. Nós dizemos muitas vezes justificação, santificação, batismo, pronto. Mas isto não para. Amém? A santificação continua sempre. Nós temos sempre algo onde mudar a nossa vida. Nós temos sempre algo que purificar. Nós temos sempre algo onde melhorar a nossa vida e a nossa relação com Deus. E Deus quer, no fim, uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, imaculada. Amém? O profeta está a fazer uma oração. A lei sendo uma sombra. Esta é a mensagem. Ele diz: se houver algum pecado nas nossas vidas, tira, ó Pai. Nós não queremos que isso esteja ali, porque isso ia corromper a nossa jornada aqui na terra e depois no fim íamos falhar. Assim nós oramos para que Tu nos perdoes de todas as nossas falhas e permitas que o sangue do Teu Filho, o Senhor Jesus, nos purifique esta noite de toda a injustiça. Amém? Isso, diz o profeta na oração, isso ia manchar, ia corromper a nossa jornada aqui na terra. Portanto, nós temos que ter sempre essa consciência de que é necessário nós livrarmos de tudo aquilo que
possa impedir o nosso caminho para com Deus. Isso só se consegue com uma relação diária com a palavra e com uma relação diária em oração com o nosso Pai. Amém? Só assim se consegue. Porque é nos momentos de oração, é nos momentos de meditação que os nossos maus atos virão à nossa memória e nós nos lembraremos do mal que praticamos. Nós nos lembraremos do mal que fizemos e então temos ali a oportunidade de colocar certo para com Deus. Amém? A Bíblia fala, a condenação virá ao nosso coração e nós temos ali então, naquele momento, a oportunidade de nos livrar daquela condenação. Amém? Porque Jesus Cristo veio para perdoar todos os nossos pecados, para nos limpar de tudo isso, ok? Agora, a Bíblia fala em arrependei-vos, ok? A Bíblia fala em... Nós temos que tomar essa iniciativa, arrepender-nos e sermos então, a partir daí, somos então libertados. Amém? A Bíblia diz, agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Romanos, capítulo 6, versículo 22. Libertados agora do pecado, nós somos servos de Deus, podemos ser usados por Deus. Amém? Agora somos servos. Agora temos o nosso fruto. Aquilo que está de bom em nós está guardado para a santificação. Amém? Agora, aquilo que nós temos lá dentro, a semente, está em santificação. Por outras palavras, o nosso coração agora é limpo. Amém? O nosso coração agora está guardado. E, no fim, a vida eterna. Amém? No fim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tessalonicenses diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santidade. Amém? Para santificação, para limpeza. Amém? Deus quer habitar num tabernáculo limpo, adornado, santo, puro. Amém? Deus é um Deus santo. E Deus não vai tocar um vaso imundo. Deus quer manejar algo puro, limpo, guardado, preparado para Ele. A Bíblia até assemelha isso como a virgens. Amém? A noiva é uma virgem. Amém? Ataviada, preparada para o seu marido. Qualquer coisa que Deus diga, você ama-o tanto que crê. Só de pensar que o amor perfeito afasta todo o temor, todo o medo. Você não tem medo de nada, você apenas descansa. Você não diz, eu posso me desviar amanhã, eu posso me desviar na próxima semana. E eu não me preocupava com isso. Eu não estou a tentar segurar-me a mim mesmo. É Ele quem me segura. E Ele colocou um amor no meu coração que se firma ali. É Ele que me está a segurar a mim e não sou eu que o estou a segurar a Ele. Se fosse eu que me estivesse a segurar a Ele, provavelmente eu ia largar. Mas é ao contrário. Enquanto Ele me segurar a mim, Ele não me vai largar. Amém? Porque Ele prometeu. Amém? Ele prometeu que ia fazer isso. Durante um ano, os pecados do culpado, do pecador, eram cobertos no Antigo Testamento, não é? No Velho Testamento. Durante um ano, aquilo ficava coberto. Mas essa cobertura não conseguia afastar o desejo do pecado. Não era uma oferta perfeita. Era apenas uma sombra da verdadeira, de Jesus Cristo. Mas, quando Cristo, o perfeito substituto, foi dado, e o seu sangue foi derramado, então a vida que estava em Cristo veio sobre o pecador arrependido. E essa vida, sendo a perfeita vida de Cristo, sem pecado e justa, então o culpado podia agora ir libertado, podia agora ir livre, porque já não tinha o desejo de pecar. E a santificação é isto, é tirar de nós o desejo do pecado, porque nós sabemos que o pecado é aquilo que pode impedir a nossa salvação. O pecado é aquilo que pode impedir a nossa ida no rapto.
O pecado é aquilo que pode impedir a nossa relação com Deus. E é isso que nós não queremos. Nós queremos estar completamente cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? O rapto é isso. É aqueles que estão na luz como Ele na luz está, cujo sangue de Jesus Cristo limpa de todo o pecado. São esses que vão. Amém? São esses que vão subir. O batismo do Espírito Santo está aqui para encher a nossa vida, a nossa jornada aqui na terra, enchê-la com a vida de Cristo, com a sua própria vida. Em Hebreus diz: também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, na mente. Ele acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Onde há remissão destas coisas, já não é preciso mais sacrifício pelo pecado. Já estamos livres. Já estamos libertos. Este é o concerto. E Paulo está a dizer aos Hebreus: foi o Espírito Santo que deu este testemunho. Foi o Espírito Santo que nos trouxe estas palavras. Este é o concerto que eu farei. Eu porei as minhas leis no coração e as escreverei na mente deles. Ou seja, é o próprio Deus que vai habitar naquela pessoa. É o próprio Deus que vai transformar aquele coração. Aqueles desejos de pecado saíram. E é Ele mesmo que vai trabalhar na mente da pessoa. Isso não impede que a nossa mente continue a ser bombardeada com todo o tipo de tentação e de pensamentos malignos. Mas aquele que governa o coração, aquele que governa a alma, é o Espírito. Amém. O Espírito Santo. Amém? Ezequiel, nós lemos: eu trocarei o coração de pedra por um de carne, mas eu o encherei com o meu Espírito. Disse Ezequiel: será o meu Espírito. Primeiro João, capítulo 5, versículo 4. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Essa é a vitória, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ok? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, Cristo e o Espírito Santo. E estes três são um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? E três são os que testificam na terra. Três são os passos de Deus para Deus se manifestar na terra, através dos seus filhos: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este: que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Amém? Ora, e é assim que Ele deve fazer aqui na terra. Estes três na terra concordam num só. Ou seja, o verdadeiro crente deve passar por Espírito, água e o sangue, e isto concorda num. E isto foi o Espírito que testificou destas coisas, e foi Deus
que pelo seu Filho mostrou estas coisas. E se nós dizemos que somos crentes e não passamos por o Espírito, a água e o sangue, João está a dizer que fazemos de Deus mentiroso. Porque a verdadeira vida, Ele mostrou pelo seu Filho, foi o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes três são um. Amém? E foi assim que Ele mostrou que a vida de Deus deve ser feita. Tanto no céu, em que estes três concordam num, como na terra, em que estes três são um, como na terra, em que estes três concordam num. O Espírito, a água e o sangue. Justificação, a santificação e o batismo do Espírito Santo. Lucas fala de Isabel e diz que Isabel foi cheia com o Espírito Santo. Porque quando ouviu a voz de Maria, João Batista, que estava ainda no ventre, saltou de alegria. Ele parecia que estava morto, agora saltou para a vida. E ela começou a profetizar. Em João capítulo 7, Jesus dá testemunho disto. E ele diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Mas isto falou ele do Espírito. Está aqui entre parênteses, a Bíblia põe entre parênteses. Isto falou ele do Espírito, para que aqueles que crescem nele o recebessem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas em Atos, depois, cumpre-se a Escritura. E eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhes dizia para fazer, lhes dava permissão para fazer. O profeta diz: falar em línguas está muito bem, mas isso é um atributo. Isso não é o Espírito Santo. Isso é aquilo que o Espírito Santo faz. Atos capítulo 4 diz: eles foram cheios com o Espírito Santo e começaram a falar a palavra de Deus com coragem, com determinação. Isto é outro atributo que o Espírito Santo faz. O profeta está a falar também ainda sobre a evidência do Espírito Santo, sobre falar em línguas. Ele diz: pode ser, isso não é evidência do Espírito Santo, pode ser a evidência de que o Espírito Santo está lá. Cantar pode ser a evidência, a prova de que o Espírito Santo está lá. Eu já os vi cantar, falar, clamar, falar em línguas. Os frutos provaram que eles não tinham isso. A evidência de receber o Espírito Santo hoje é a mesma que era lá nos dias do Nosso Senhor. Quando aqueles recebiam o Espírito Santo? Quando eles aceitavam Jesus Cristo. Não a palavra dos fariseus, dos saduceus, a lei, não. Eles recebiam o Espírito Santo quando recebiam Cristo ressurreto. Receber o Espírito Santo é a mesma coisa. Claro, é receber a palavra da verdade para o dia em que está a viver. Jesus nunca enfatizou a importância das obras, tal como a importância da palavra. Ele sabia que se as pessoas recebessem a palavra, as obras se iam seguir. Isso é Bíblia. Então, o profeta chamou, durante quase todo o seu ministério, ele chamou a atenção para não se procurar primeiro as obras, mas procurar primeiro a presença do Espírito. Procurar primeiro a palavra verdadeira. Porque depois as obras se seguiriam. A verdadeira evidência de estar batizado com o Espírito Santo é quando o crente recebe a palavra para a era em que ele está a viver. Amém? Satanás consegue imitar todo e qualquer tipo de dom que Deus tenha. Diz o profeta, em Cristo revelado na sua própria palavra. Ele diz, Satanás consegue imitar todo e qualquer dom que Deus tenha. Ok? Mas ele não consegue trazer essa palavra tintim por tintim. Palavra por palavra. Foi aí que ele falhou no Jardim do Éden. Foi aí que ele sempre falhou. Foi aí que ele falhou
quando tentou Jesus Cristo. Foi aí que ele falhou no Jardim do Éden. Trazer a palavra exatamente como ela está escrita. É aí que ele falha. Portanto, a única forma, a única evidência do Espírito Santo é permanecer com a palavra tintim por tintim. Porque se for falar em línguas, Satanás faz isso. Se for operar grandes obras, Satanás faz isso. Se for até sinais nos céus, Satanás faz isso. Amém? Mensagem unidade. O profeta diz: estou convencido que muitos de nós, amigos, recebemos o Espírito Santo, mas apenas o suficiente. Apenas o suficiente Espírito Santo em nós para nos levar a um lugar onde nós não queremos mentir, roubar, nós não queremos fazer nada. Mas Deus quer encher toda a fibra da sua igreja. Ele quer encher o seu pensamento. Ele quer encher a sua mente. Ele quer enchê-lo completamente e fazê-lo completamente, totalmente morto para si mesmo ou para o seu próprio pensamento. Aquilo que Paulo dizia: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É isso que ele quer fazer. O exemplo de Sansão. Sansão deu a sua força para Deus, mas ele deu o seu coração para aquela mulher. Amém? Mas Deus quer, e o profeta diz, você tem de se dar completamente para Deus. Tudo aquilo que é seu, o coração, a mente, o corpo, tudo tem de ser dado para Deus, para que Deus nos possa completamente usar. E depois ele diz, e depois veja o que Deus consegue fazer consigo. Depois ele diz, depois vai e faça a prova. E veja aquilo que Deus consegue fazer consigo, através de si. O quarto ponto que nós queremos ver é a adoção, trazer-nos à maturidade, não é? O pecado cresce a cada dia que passa e entrou, dizia o profeta em 59, e entrou mesmo no meio da igreja. De que é que os nossos milagres serviram? Repare nisto. Ele está a falar do seu próprio ministério, ok? Ele está a falar de todas as igrejas à volta, incluindo todas as denominações, todo aquele que se chama cristão, ok? Ele diz, de que é que os milagres serviram? De que é que as nossas campanhas de cura serviram? E diz o profeta, eu creio em cura divina, claro que sim, mas não se pode ter um curso superior feito com atividades dos tempos livres. Amém? Com coisas extra. Com aquilo que não é importante. A cura divina é apenas um extra. A igreja tem de estar na maturidade. O que nós precisamos é esperar até ouvirmos a voz de Deus, cada um de nós como indivíduos. Amém? Ele diz, não se pode colocar a nossa ênfase em algo que é apenas um extra. Amém? É isso que ele está a dizer. Não se pode basear toda a fé cristã em algo que não é o essencial. O essencial é a vida de Cristo no coração do crente. O essencial é a verdadeira experiência do Espírito Santo no coração. Isso é o essencial. Porque é isso que vai tirar as pessoas daqui, no rapto. É isso que vai colocar as pessoas a fazer as verdadeiras obras. Agora, colocando a ênfase em obras, provavelmente vamos conseguir receber obras. Se colocarmos a nossa ênfase em obras, nós provavelmente vamos receber as obras. Mas e Cristo no interior? É isso que nos vai tirar daqui. E enquanto Ele não estiver no interior dos crentes, nós não vamos a lado nenhum. Amém? Enquanto Cristo não habitar no coração das pessoas, dos eleitos, nós não saímos daqui. Nós temos de ser filhos desta era, pela gravidez da palavra de Deus, para gerar um filho nesta era. Eu espero que entendam. As denominações e assim não conseguiam engravidar, não. Então o que é que ele fez?
repudiou-as, essas denominações, em divórcio, afastou-as. Os seus filhos começam a parecer-se mais com Ele, com Cristo, porque é a sua maturação, a sua maturidade. Ou eles tornam-se filhos da palavra, não filhos da igreja. E a noiva será uma esposa magnífica da palavra, sem adultério. Nunca foi tocada por nenhuma organização do homem, nem nenhuma teoria do homem. Amém? Mas é maturidade, maturação completa. Ele foi aquele molho, aquele fardo. É por isso que eles tinham de mover aquele molho, porque foi o primeiro que chegou à maturação. E foi movido como um memorial de ação de graças para Deus, crendo que os outros chegariam à maturação. Isso foi um sinal. Amém? A vida que Jesus Cristo viveu foi apenas um sinal. Ele foi movido no Calvário, em ação de graças para Deus, dando graças de que se Ele chegou à maturação, se Ele foi um filho em que Deus, como Deus disse, ouvi, este é o meu filho, nele me comprazo habitar, da mesma forma, o resto do campo, o resto da semente, chegaria à mesma maturação. O trigo está aqui. Graças a Deus o trigo está aqui. Cristo está aqui. Ele prova a sua palavra, é verdade. O trigo está aqui, está na maturação agora, está debaixo da presença do Filho, da luz do Filho. Amém? Ele está apenas a amadurecer. Amém? E é isso que esta palavra vem para nos fazer, é nós ficarmos debaixo desta luz do sol para apenas amadurecermos cada vez mais. E vai chegar a um ponto em que aquela casca vai abrir e a semente está lá, igual ao princípio, igual à semente verdadeira do Filho de Deus. E essa semente está pronta e caindo à terra produz em quantidade. Caindo à terra produz o mesmo tipo de Cristo. Caindo à terra produz as mesmas obras. Vive a mesma vida. Amém? Mas é para isso que nós estamos debaixo da luz da palavra. O grão deve estar a amadurecer, a ficar mais forte, como o filho também fica mais forte a cada dia que passa. O sol, na altura da colheita, cada dia que passa, o sol é cada vez mais forte. A colheita do trigo, em julho, quando o sol está mais forte. A cada dia que se aproxima do seu crescimento, o trigo tem sol cada vez mais forte. E agora o sol está na máxima força. A palavra está na sua máxima força. Amém? A palavra está aberta no máximo do seu esplendor. Isso apenas significa que a colheita está próxima. Isso apenas significa que é tempo do trigo amadurecer. Para quando aquela casca abrir, a semente estar lá. De que importa a justificação, santificação, aparece a espiga, aparece a casca do trigo e vai-se abrir e não tem nada lá dentro. É a mesma coisa que uma gravidez de 9 meses e depois um nado morto. A mesma coisa. De que serviu aquilo? Ninguém fica contente com isso. Não serve de nada, não é vida. Foi vida potencial, mas não nasceu. Amém? Uma pergunta que foi colocada ao profeta: como é que um cristão pode entrar mais fundo no amor de Deus? E nós íamos esperar uma grande equação algébrica. Ele diz: leia a palavra e ore. Ponto final. Leia a palavra e ore. Segunda vez. E foi essa a receita que ele deixou. Às vezes somos tentados a voltar para trás. Você é tentado a fazer isso, voltar para trás, ser popular com esta geração maligna em que nós vivemos. Quando este é o maior pecado dos nossos dias. É o maior pecado no meio das pessoas, o mundanismo.
como a Bíblia disse, que a era de Laodiceia estava cheia disso. Outra pergunta. É possível uma pessoa cheia do Espírito Santo ser influenciada a fazer coisas menores que não queira fazer? Esta é uma pergunta interessante. Será possível uma pessoa cheia do Espírito Santo, esta é a pergunta, ser influenciada a fazer coisas pequenas que não quer fazer? E eu dei aqui uns momentos para nós pensarmos que tipo de resposta ele vai dar. E ele diz: sim, você está mesmo no lugar para ser levado a fazer essas coisas. Você pôs-se mesmo a jeito para fazer esse tipo de coisas. Você colocou um alvo mesmo à sua frente. Quando está lá a servir o diabo, ele deixa-o andar lá, conspurcar-se lá, da forma que você quiser. Mas quando você toma uma posição por Cristo, quando você se levanta por Cristo, você agora passou para o outro lado. E ele sabe isso. E ele começa a treinar, começa a fazer tiro ao alvo com todas as armas que ele tem sobre si. Toda a tentação, tudo o que lhe possa ser atirado para si, então você vai receber isso. Mas o que é que você tem? Maior é aquele que está connosco do que aquele que está no mundo. Agora, aqui, quando você estava lá no mundo, você não estava em batalha nenhuma. Ok? Você apenas andava lá a meter-se em alhadas. Mas agora você limpou-se. Ele está limpo, vestiu-se, barbeou-se, penteou o cabelo, vestiu o seu uniforme e tem uma arma na mão. Você vai para a batalha. Não é apenas para dar show, dar espetáculo, mas é para lutar. Como Paulo disse, vestir toda a armadura completa de Deus. Para que é que ia vestir a armadura se não fosse para lutar? Certo? Todos os soldados se vestem para a guerra, não é apenas só para mostrar o uniforme, o emblema, o brasão no escudo, não. Eles saem cá fora e dizem: eu sou tal e tal, agora sou um cristão, olhe como é que eu sou, eu recebi o Espírito Santo no outro dia à noite, agora já nada me vai incomodar. Oh irmão, creio que é melhor voltar atrás e tentar mais uma vez. Não se preocupe, não se preocupe, você vai ter uma carga de trabalhos. Foi essa a resposta que o profeta deu. Portanto, será possível uma pessoa cheia do Espírito Santo ser influenciada a cometer erros que não queira? Coisas pequenas que não queira fazer? Sim, porque estamos mergulhados em tentação. Estamos a ser atormentados a toda a hora. Mas maior é aquele que está connosco do que aquele que está no mundo. Deus quis que a sua igreja fosse uma igreja poderosa. Uma igreja gloriosa. Uma igreja para a qual todo o mundo pudesse olhar, sendo a noiva de Cristo, uma esposa, e que vivesse numa atmosfera e se conduzisse de uma tal forma que Deus teria orgulho desta igreja para apresentar a Cristo na vinda do Senhor. Ela deve viver nessa característica da igreja, devia viver dessa forma. Mas vemos que muitas vezes, tendo boas intenções, as pessoas tentam fazer com que se comportem como cristãos. Tentam dizer: bem, eu sou assim e então devo viver desta forma. E diz o profeta: se a igreja pudesse parar de olhar dessa maneira. Estão a entender o que é que ele está a dizer? Tem de ser uma vida que é vivida dentro de nós, não é algo que nós, porque eu sou cristão, porque eu digo que sou noiva, então eu vou ter de fazer isto e não posso fazer aquilo. E o profeta diz: se a igreja parasse e deixasse de olhar para as coisas desta forma, se Deus permitisse que a igreja fosse governada
por credos e denominações e a mente das pessoas e coisas intelectuais, então ele não precisava do Espírito Santo na igreja. O sucesso apenas estaria baseado nessa intelectualidade, na mente das pessoas, não é? Nós pensamos, eu sou cristão, então eu não vou fazer isto, então não era preciso Espírito Santo. Tem de ser o Espírito Santo a viver, tem de ser o Espírito Santo vivo. E com isso em mente, e no programa de Deus, então nunca seremos bem-sucedidos. Não importa quais são as nossas boas intenções, a não ser que cheguemos ao centro do programa de Deus. Uma pergunta que colocaram ao profeta: quando é que uma pessoa é salva? A pessoa pergunta. É quando, uns dizem, quando a pessoa crê, a pessoa é salva. Outros dizem, quando se recebe o Espírito Santo, é salva. Então, e a pessoa pergunta, então e se ainda não fomos batizados na água como Cornélio? Porque ele recebeu o Espírito Santo e ainda não tinha sido batizado. Alguns dizem que Paulo foi salvo no caminho de Damasco, mas Atos 22:16 diz que ele ainda tinha os seus pecados 3 dias depois. Será que uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo como Cornélio e continuar a ter os seus pecados, já que ainda não foi batizado na água? Será que a passagem para o céu não acontece até que tenha o batismo na água, apesar da pessoa já ter o Espírito Santo? Isto é uma boa pergunta. O profeta começa por dizer, tudo está baseado em predestinação. Primeiro ponto. Tudo está assente em predestinação. Quando é que uma pessoa é salva? Tudo está baseado na predestinação. Ele diz, eu não acredito que a água vá regenerar a pessoa, no batismo na água. Isso, diz o profeta, se fosse assim, então o sangue de nada servia. O sangue de Jesus Cristo de nada servia. Isso é apenas para mostrar que a regeneração aconteceu no interior da pessoa. Amém? Isso não redime, isso não faz remissão de pecados. Isso é apenas a indagação de uma boa consciência. E estas coisas não se veem do exterior, não é? Salvação, boa consciência, arrependimento, isto não se vê do exterior. Isto é tudo algo que acontece no interior de uma pessoa. E por isso, diz o profeta, nós não sabemos a quem é que isto aconteceu ou a quem é que isto não aconteceu. Por isso apenas pregamos pela fé. Paulo, ele teve de ser batizado ali, passado 3 dias, não sei se lembram, ele teve a experiência no caminho de Damasco, e ele depois, aquele homem de Deus foi ter com ele, lhe tirou as escamas e o batizou. Amém? E a Escritura diz que, passado 3 dias, ele ainda tinha os seus pecados. Atos 22, como a pergunta dizia. E ele diz, eu creio que a razão por que Paulo teve de ser batizado ali é porque assim é oficial e é essencial na Bíblia que nós sejamos batizados. Porque eu volto a levar este episódio então, aquele salteador que estava pendurado na cruz. Ele morreu sem ser batizado, certo? Ele não teve tempo de ser batizado, amém? No entanto, ele teve a promessa de que Jesus se encontrar com ele no paraíso naquele dia. Não nas regiões dos perdidos, porque foi a primeira vez que a oportunidade lhe foi mostrada. E eu creio que as mesmas condições são para aqueles corações da casa de Cornélio, que tinham recebido a palavra de Deus com alegria, e o Espírito Santo é essa palavra vivificada. Amém? E foi vivificada para eles. E aí eles receberam o Espírito Santo. A palavra tinha sido vivificada. É por isso que o Espírito Santo começou a falar em outras línguas e a profetizar. Foi aqueles corações daquelas pessoas foram um receptáculo, foram um recipiente onde a palavra pôde cair, pôde descer vendo todas aquelas obras sobrenaturais. E isso é o que me admira hoje, diz o profeta, nesta hora em que nós estamos a viver.
Depois que um grupo de romanos e gregos viram a manifestação de uma visão, a casa de Cornélio, por exemplo, ele teve um sonho. E alguém lhe dizia para chamar uma pessoa chamada Pedro, que ele teria algo para lhes dizer. Aquela visão cumpriu-se e ali desceu o Espírito Santo imediatamente, só por verem aquela visão cumprida. E o profeta está a dizer, é isso que me admira hoje. As pessoas veem essas coisas e nada acontece. E veem visões atrás de visões a ser cumpridas e nada acontece. O que é que isso devia fazer a este tabernáculo nesta manhã? Enfermos, aflitos, cegos, surdos, mudos, pecadores. Pense nas dezenas de milhares de coisas. Nunca falhou nada, diz o profeta. Ele está a falar do seu ministério, está a falar para o tabernáculo. Ele diz, isso devia colocar os nossos corações em fogo. Enquanto ainda se falava aquelas palavras, diz a Bíblia, o Espírito Santo desceu. E depois Pedro disse, será que podemos impedir a água, proibi-los de ir à água, descer ao batismo, vendo que estes receberam o Espírito Santo como nós? E eu creio que os seus pecados já tinham desaparecido, porque o Espírito Santo não ia entrar, se eles tivessem lá os seus pecados. Aquilo foi uma obra automática naquelas pessoas. Aquelas pessoas receberam no seu coração, arrependeram-se das suas obras ao ver aquela visão manifestada, arrependeram-se nos seus corações e foram um receptáculo para o Espírito Santo logo ali, porque já estavam limpas. E ele não teria entrado, a não ser que fosse um vaso predestinado. Ele sabia que eles iam seguir aquela palavra. Ele sabia que Cornélio e sua casa iam aceitar aquela palavra. Iam receber o verdadeiro batismo. Iam aceitar o batismo no nome de Jesus Cristo. Iam aceitar seguir a verdadeira palavra. Eu creio que Paulo, a razão por que ele teve de ser batizado, é porque ele tinha perseguido os cristãos. Deus sabia. Ele disse, eu o escolhi. Ele disse a Ananias, eu escolhi, aquele é para mim um vaso escolhido. Está a ver a predestinação sempre a aparecer. O profeta, ele disse a Ananias, o profeta, vai àquela casa. Mas Senhor, aquele é um homem que persegue a tua igreja. Ele disse, eu o tenho escolhido. Este é para mim um vaso escolhido. Eu o escolhi para ser uma testemunha para os gentios. Deus sabia que Ananias ia ser capaz de o batizar no nome de Jesus Cristo no rio 3 dias depois. Mas eu creio que os seus pecados já estavam remidos, já tinha sido feita a remissão. Mas ele tinha de fazer isto, o batismo, para mostrar ao mundo. Para dar testemunho ao mundo. Amém? E eu creio que essa é a razão porque nós devemos ser batizados no nome de Jesus Cristo. E eu creio que a semente predestinada vai ver isso. E só eles vão ver isso. Há muitas pessoas que dizem que são salvas. Muitas são batizadas no nome de Jesus. Muitas falam em línguas e têm todo o tipo de sinais do Espírito Santo e nem sequer são salvas. Muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não profetizei em Teu nome. Pregar. Em Teu nome não expulsei demónios e fiz todas estas maravilhas poderosas. E Ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Então, todas estas coisas são Deus, está nas suas mãos. Você diz, bem, então, porquê que relembram as pessoas para serem rebatizadas? Porque, diz o profeta, estou a seguir um modelo estabelecido no princípio, no Pentecostes. Esse foi o modelo estabelecido lá no início. Não podemos deixar de lado este modelo, diz o profeta. Temos de continuar a fazer isto. Amém? E depois o profeta fala, aqueles tinham sido batizados para o arrependimento e nem sequer conheciam o Espírito Santo. João testificou, vem aí o Espírito Santo. E eles não sabiam o que é que aquilo era, então foram rebatizados. Para que é que foi isto? Foi para mostrar que estas pessoas que
estavam predestinadas para a vida, assim que viram a verdade da Escritura, caminharam na verdade e receberam a recompensa de um crente. O Espírito Santo desceu sobre eles e ali falaram em línguas, profetizaram e magnificaram a Deus. Estas pessoas estavam perdidas, não sabiam o que fazer, já não sabiam o que era a verdade. E porque eram predestinadas para a vida, mostraram-lhes a verdade, elas foram rebatizadas, aceitaram aquela verdade, receberam imediatamente o Espírito. Entenda agora. Por isso, sabendo estas coisas, talvez você não os saiba, vocês não saibam, meus irmãos, mas sabendo estas coisas, então eu tenho um dever para com Deus de levar a cabo o plano dos primeiros fundadores, dos pais apostólicos, porque nenhum homem pode colocar outro fundamento do que aquele que já foi colocado, ou seja, os apóstolos e os profetas. Os profetas previram isto e os apóstolos cumpriram, e nós devemos continuar a cumpri-los até que o edifício esteja completo. Então, eu creio que um homem é salvo quando crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração e depois, na sua consciência exterior, indagando a sua boa consciência, ele é batizado na água. A fé é a prova das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem, nem se sentem, nem se provam, nem se cheiram. Isso é fé, mas pela fé ele capta a palavra e isso envia-o para uma dimensão que torna aquilo tão verdadeiro para essa pessoa que é como se tivesse aquilo na sua própria mão. Ele sabe que vai acontecer. Mas, sendo um verdadeiro crente, um crente genuíno, você deve andar em toda a fé e boa consciência em relação a Deus. E quando você vê, então, essas coisas, você é batizado. Mas eu creio que isso é apenas uma expressão exterior, mostrando uma obra de graça que foi feita no interior. Amém? E realmente a resposta fica respondida aqui. Eu tinha aqui mais uma coletânea de algumas perguntas que foram colocadas ao profeta em relação à salvação. Por exemplo, eu tenho aqui uma que diz: só porque você aceitou Cristo como Salvador pessoal, isso não significa que vai no rapto. São coisas diferentes. Nós vimos o que era aqui a salvação. O profeta acabou de dizer: eu creio que uma pessoa é salva quando aceita realmente o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. O profeta aqui, noutra mensagem, está a dizer: só por fazer isto não significa que vai no rapto. Isso é para o eleito, aquele que vai no rapto. Haverá um remanescente que continuará aqui na terra, que vai passar pela perseguição e pela grande tribulação. E outra pergunta, que eu já não me lembro se tenho aqui, eu acho que tenho aqui. Exato. Se a igreja é salva, apesar de não ir no rapto, não é? O que nós costumamos chamar as virgens nécias, ela vai passar pela tribulação para ser purificada. Então, e os outros que já tinham morrido? Não é? Os outros que nas eras passadas morreram, e que não, para eles não vai haver grande tribulação, mas o profeta diz: a noiva, essa não precisa de purificação. Ela já está purificada. Aqueles que morreram, eles nunca receberam a luz que estas igrejas aqui receberam. Viveram na luz que tinham. Agora, hoje, aqueles que rejeitam terão de sofrer por causa da sua rejeição. Porque o Evangelho não foi feito claro para eles naquela altura, como está claro hoje. Você tem os selos abertos, as eras da igreja explicadinhas, está claro, e não se consegue falhar agora. Mas então, tudo assenta então em predestinação. Tudo está assente numa obra de Deus. Mas então, nós vemos então como é que isto funciona. Como é que esta
predestinação funciona. O profeta diz, não é que Deus estivesse lá no trono e dissesse, eu vou salvar este homem e vou perder este homem. Não é assim. A expiação que foi feita cobriu toda a terra, para todas as pessoas. Ele não quer, Ele não deseja que ninguém pereça. Mas se Ele era Deus, Ele sabia quem ia e quem não ia ser salvo. Porque Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo. Mas Judas diz, no versículo 1, diz, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. É para estes que ele está a escrever. É para os eleitos que ele está a escrever. Queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Ele está a falar para os eleitos. Amém? A misericórdia, a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. E ele diz, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, da salvação de todos, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque, o versículo 4 diz, não era para se abrir, mas o versículo 4 diz, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. O versículo 4, se formos ver no original, se entendermos bem isto, diz, porque se introduziram alguns que já antes estavam ordenados para a condenação. Ou seja, há vasos que já são para honra e vasos que já são para desonra. Deus que sabe tudo, já sabe o que lhes vai acontecer. Não é que Deus dissesse, este eu quero salvar e este não quero salvar. Mas Ele já sabe, por um livre-arbítrio, o que é que vai acontecer. Deus já conhece. Deus já sabe quais é que lhe pertencem e quais é que não pertencem. Deus já sabe aqueles que vão perseverar até o fim e aqueles que vão ser arriscados. Alguém com um verdadeiro e genuíno batismo do Espírito Santo nesta hora, será possível não estar no rapto? O profeta diz, eles são eleitos e são chamados. É assim que ele responde. Eles são eleitos, eles são predestinados e eles são chamados. E eles vivem na luz desta hora. Amém? E é isso que os vai arrebatar. Jesus tirou o pecado do mundo. A única forma de ser perdoado, é aceitar o seu perdão. Um bebê não consegue aceitar o seu perdão. Por isso, porque ainda não fez nada. Nós por isso não batizamos crianças, não é? Porque eles ainda não fizeram nada. E o profeta diz, eles estão livres para ir para o céu. Se lhes acontecer alguma coisa. Mas o profeta diz, ir no rapto, o profeta diz, não sei, a Escritura não é clara acerca disso. Mas o que ele diz é que Jesus tirou o pecado no mundo. E a única forma essa expiação servir para nós é quando nós aceitamos o que Ele fez por nós. É quando nós temos no nosso coração que Ele é nosso Salvador e nosso Senhor. Então, no caso de uma criança, o profeta diz, é difícil explicar, mas ele ainda não tem consciência para aceitar o seu perdão. Então, diz o profeta, eu creio que realmente eles serão guardados, estão livres para ir para o céu. Será que vão no rapto? Diz ele,
A predestinação e a presciência de Deus já sabe tudo acerca deles. Ele diz, não tenho escritura para dizer, posso ter a minha opinião, mas não tenho escritura para dizer. Se uma pessoa morrer sem o batismo do Espírito Santo, será que se vai perder? E diz o profeta, não, Senhor, se é um crente, ele virá na segunda ressurreição. Ele tem o batismo e ele vai na primeira ressurreição. Ele tem o batismo do Espírito Santo, ele é arrebatado. Mas se não tem, será que se vai perder? Ainda há um remanescente depois disso. Amém? Então, o que nós podemos tirar nesta manhã do nosso estudo é as 4 coisas que este Espírito Santo faz por nós. Um novo nascimento para vivificar a semente que está em nós, a santificação para purificar, o batismo do Espírito Santo, encher-nos com a sua vida e a adoção, trazer-nos à maturação, trazer-nos ao amadurecimento. Amém? 4 coisas para as quais o Espírito Santo foi dado e para as quais o Espírito Santo vem para a nossa vida. Agora, salvação, está tudo nas mãos de Deus. Amém? Veja Cornélio, quer dizer, aquilo não seguiu primeiro justificação, depois a santificação e depois recebereis o Espírito Santo desde que creste. Aquilo foi logo tudo na mesma hora. Eles viram aquela visão a ser cumprida e logo imediatamente. E nós queremos que na nossa geração o mesmo nos tenha acontecido. Nós vemos as visões a ser cumpridas e isso foi apenas Deus a chamar a semente à luz. Amém? Isso foi apenas Deus a chamar os seus filhos para a luz. E nós hoje temos aqui perante nós as visões a serem cumpridas, a palavra a ser aberta no nosso meio, e isso é apenas Deus a chamar-nos, a trazer-nos para a luz. Eu acredito sinceramente que muitas pessoas serão salvas neste país, mas muito poucas irão no rapto. Eu sinceramente acredito nisso. Acredito que há muitas pessoas que têm no seu coração, que creem em Deus, sinceramente, e que creem que Jesus Cristo foi enviado ao mundo para livrar as pessoas, o mundo dos seus pecados, e que creem que realmente Deus tem uma vida eterna, e que creem que realmente essa vida eterna lhes será dada, e que Deus realmente terá novos céus e nova terra. Eu sinceramente creio nisso. Mas ir no rapto é preciso um amadurecimento que o mundo, muitas pessoas não estão dispostas a largar o mundo, mas é preciso largar o mundo para ser no rapto. Amém? Temos mais uma mensagem: o que fareis com este Jesus chamado Cristo? O que farei com este Jesus chamado Cristo? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e dar graças a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora, Pai, crendo, Senhor, que Tu nos colocaste aqui, Senhor, porque há algo, Senhor, que Tu queres fazer nas nossas vidas, Pai. E se calhar alguns de nós não dão conta de que muitos justos e santos quiseram ver o que nós vemos e ouvir o que nós ouvimos e não lhes foi permitido. E muitos justos e santos gostavam de ter visto o nosso dia e não lhes foi permitido. E esses justos e santos, sem nós, não poderão ser aperfeiçoados. Senhor, nós contamos como um grande privilégio, Pai. E sinceramente espero que todos nós aqui possamos agora reconhecer aquilo que nos está a ser dado. A entrada na vida eterna,
A entrada no rapto está aqui. Quando estamos debaixo da luz da nossa era, o suficiente para amadurecer, o suficiente para sermos feitos à tua imagem, a tal ponto que somos chamados Igreja Santa, irrepreensível, sem ruga, sem mancha. Um exemplo para as eras e para as gerações. Senhor, lembramos-nos, Pai, deste país e deste mundo que jaz no maligno, e vemos que realmente muito poucos irão neste arrebatamento, Senhor, porque o nível a que tu requeres é alto e o mundo afunda-se cada vez mais no abismo a cada dia que passa. Mas o nível de santidade, de entrega, a vida que é preciso viver, Senhor, só Tu podes fazer isso. Ninguém consegue, não há homem que consiga viver esta vida. Não há, por mais abstinência, por mais jejuns que faça, por mais orações que ore, tens que ser Tu. Tens que ser Tu a ir. Por mais livros que possa ler, tens que ser Tu, tem que ser predestinação. Tens que ser Tu a pegar numa semente eleita e a trazê-la à luz desta hora. E o amadurecimento dessa luz levará, então, tornará um pecador num santo, numa santa, num filho e filha de Deus, um tabernáculo, um receptáculo para o teu espírito. Algo limpo ao ponto em que tu mesmo tens prazer em habitar. Senhor, colocamos nas tuas mãos, Senhor, a nossa vida, para que tu faças de nós aquilo que te apraz, pois desejamos também nós ser santos, sem mancha, sem ruga, sem mácula, irrepreensíveis perante ti. Também nós queremos ser uma noiva que caminha no passo certo, como na visão, a passos largos para o chamamento que vem do alto. Senhor, a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós esperamos, Senhor, encontrá-los primeiro. Vê-los primeiro. E, Senhor, depois encontrar-te nos ares. E sabemos, Senhor, que Tu lá nos receberás e teremos, Senhor, uma mesa cheia. E lá esqueceremos todas as lutas e dificuldades por que passamos, todos os erros que cometemos. Queremos, Senhor, que serão apagados da nossa mente, como já foram apagados da Tua. E lá, Senhor, toda a lágrima será extinguida, se secará. Porque a alegria será tanta, Senhor, que não haverá lugar, Senhor, nem para pranto, nem para choro. Mas o pranto, o choro e o ranger de dentes ficará, Senhor, aqui, para aqueles que serão deixados. Mas, Senhor, é apenas um processo também para eles de purificação. Senhor, a Tua misericórdia, Pai, abarcará muitas dessas pessoas, Senhor, que estão neste mundo, que Te têm como Salvador, mas ainda não receberam a luz, Pai. Senhor, incumbe-nos, Pai, de espalhar essa luz. Incumbe-nos, Senhor, de levar a palavra. E sabemos que se vivermos uma vida santa, debaixo da atmosfera perfeita, se tivermos, Senhor, a nossa igreja em atmosfera santa, sabemos, Pai, que uma verdadeira semente reconhecerá a voz do Pai. Senhor, ajuda-nos nessa tarefa. Uma tarefa difícil, uma tarefa muito complicada, mas que se for dirigida por Ti, nós queremos, Senhor,
que Tu podes, Pai. O profeta dizia ainda hoje, se conseguir fazer isso, se conseguir entregar completamente a Cristo, ficará surpreendido com aquilo que Deus pode fazer consigo. Senhor, realmente queremos ver, Senhor, esta citação, queremos ver esta porção da mensagem manifestada nas nossas vidas, Pai. Vimos, Senhor, o que aconteceu com as primícias do campo, o molho movido. E isso é apenas um sinal de que o resto da colheita também estará assim pronta, também estará assim, nesse patamar. Senhor, damos graças, Pai, por termos esta mensagem pronta, Senhor. E oramos, Pai, pela distribuição dessa mensagem, para que dê fruto, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nossa oração. Guarda-nos, Pai, enquanto formos para as nossas casas, enquanto nos despedimos. Guarda-nos ao longo desta semana. O pior que um cristão pode fazer é sair abençoado de um serviço e na segunda-feira voltar para a mesma vida. Porque aí, depois, a palavra saiu, o coração ouviu, mas as tarefas do mundo, as coisas do mundo falaram mais alto. Mas, Senhor, queremos que sairemos daqui renovados e que Tu, Senhor, nos guardarás em cada passo do nosso caminho, Pai. Oramos agora, Senhor, pedindo que Tu toques, Pai, em cada coração, Senhor, e cada vida possa ser renovada agora, Senhor, pela luz, pela pregação, Senhor, pelo Espírito. Vive, Senhor, agora, Pai, em nós. Limpa-nos, Senhor, purifica-nos a cada dia para que possamos viver uma vida santa e irrepreensível. Em nome de Jesus Cristo, nós agora oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar Estou Seguindo a Jesus Cristo, na folha 85.